Domingo, 15 de setembro. O Fantástico está no ar com flagrantes de uma farsa eleitoral. Gastaram milhões naquela ponte. Para quê? Nossas crianças. Atores são pagos para sair às ruas e espalhar mentiras para prejudicar candidatos. Perfeito, meninas. Este é um ator profissional, aqui vivendo um papel que rendeu cadeia. Enganar investidores num golpe bilionário. 2 encenações criadas para iludir. 2 investigações que você vai ver em 1 minuto. O Fantástico volta já. Milhares de vítimas. Um ator profissional usado por golpistas para construir uma farsa. O Fantástico traz agora detalhes de um esquema bilionário que prometia grandes lucros para quem investisse as economias em Bitcoin. O momento chegou. A ForCount foi fundada em 2015 e foi lançada ao mercado em 2017. Desde então, temos trabalhado para desenvolver a melhor forma de comercializar criptomoedas. Criptomoeda, sistema de pagamentos digital usado em transações comerciais e para investimentos. Esse homem, conhecido como Salvador Molina, aparecia como CEO da ForCount. Com 2 anos no mercado, a empresa já tinha mais de 30 mil investidores e costumava organizar eventos em várias partes do mundo para captar clientes. Nossos eventos têm se realizado em cidades como Panamá, Las Vegas, Punta Cana e Dubai. Molina era o principal rosto público da empresa ForCount, mas não o único. Esse é Juan Tacuri. Em 2019, aprendemos a ganhar 1 milhão, 2 milhões e 3 milhões. Ensinamos as pessoas a ganhar 6 dígitos. Mas em 2020, vamos te ensinar como gerar 7 dígitos anuais no mundo inteiro. A aparência mostrava executivos bem-sucedidos e ganhos milionários. Mas a partir de um momento surgiu um cenário cruel para quem aplicou as economias. Uma encenação que começava exatamente pela identidade de quem aparecia como representante máximo da empresa de investimentos. Salvador Molina não existia. O homem que vivia o presidente da empresa ForCount era um ator contratado. Meu nome é Nestor Nunes, eu sou ator, nascido no Uruguai, mas eu moro no Brasil já há mais de 36 anos. Atualmente na região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná. Come on, Mikey. Again? Era um teatro, era um verdadeiro teatro. E aí aparecem figuras com essa grande capacidade de convencimento para apresentar o esquema para os potenciais clientes. Quer dizer que primeiro você me embebedou e depois você me usou. Nestor já atuou como ator em produções faladas em inglês, espanhol e português. Vocês não vão me pegar, seus desgraçados! O Paraná é o estado onde mora também o outro personagem importante dessa história, Francisley Valdevino da Silva, o verdadeiro CEO da ForCount e conhecido como Sheik do Bitcoin. Antes do esquema ForCount, alguns integrantes do esquema de origem latina, sobretudo dominicanos, já se destacaram na capacidade de produzir e de elaborar plataformas de investimento em criptoativos. Juan Tacuri era um deles. Francisley virou sócio do grupo em 2017. 4 anos depois, o esquema desmoronou. Os clientes pararam de receber os dividendos e ficaram sem o dinheiro investido. Começaram os protestos. Uma investigação do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos apontou se tratar de um esquema de pirâmide e que o prejuízo dos investidores era de 50 milhões de dólares, 280 milhões de reais. Os agentes americanos, então, pediram ajuda à Polícia Federal Brasileira para levantar dados sobre Francisley. E a PF descobriu que aqui havia problemas em 2 empresas dele, a Rental Coins e a Interage. Francisley foi alvo de uma operação da Polícia Federal que cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele. A investigação determinou que, lá em 2022, que o valor total movimentado por essa estrutura criminosa gerou em torno de 4 bilhões de reais. Esse esquema ele precisa, para ter sucesso, de uma exposição muito grande, de uma ostentação muito massiva nas redes sociais.
Mostrava em detalhes a casa luxuosa ou tirava da adega vinhos caros, com valores de venda acima de R$10 mil. Sempre gostou de esbanjar, sempre gostou de coisa boa e mostrar para as outras pessoas que tinha condições e receber na casa dele. Sempre foi, a princípio, um bom anfitrião, né? Sasha Meneghel e o marido abriram um processo contra a Francisley para recuperar R$1.200.000 que investiram. O caso que chama mais a atenção é o do jogador de futebol Jusilei, ex-Corinthians, que investiu R$45 milhões em valores atualizados. Segundo a polícia, o esquema de Francisley produziu 15 mil vítimas no Brasil. Só saio daqui com meu braço cortado no caixão, tô com meu dinheiro, tô algemado. Meu pai trabalhou a vida inteira, cara. Se aposentou ano passado, ele pegou o dinheiro da aposentadoria e botou lá. O sheik do Bitcoin chegou a ser preso, mas não mudou de hábitos. Informações e vídeos que fazem parte da investigação mostram que, mesmo com o escândalo, ele seguia montando esquemas. Desta vez, usando os nomes de ex-funcionários para abrir novas empresas. No mês passado, voltou a ser preso pela PF. Uma tentativa de destruir provas, ele jogou o celular pela janela do prédio. Perguntado se tinha arremessado pela janela, ele disse que não. A gente já encontrou um aparelho. Francisley é suspeito no Brasil pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes contra o sistema financeiro. E é réu ao lado dos sócios da 4Count, um processo semelhante nos Estados Unidos. A empresa nunca teve como fim lesar o patrimônio de quem quer que seja. Em verdade, o que passou durante um período foi uma baixa financeira, uma má administração da empresa. Esse ator em específico jamais serviu como ponte para lesar quem quer que seja. As vítimas ainda esperam recuperar uma parte do dinheiro investido nas empresas dele. Houve ali uma reunião dos credores e as expectativas de recebimento que a gente coloca é de possivelmente de 5% a 20% do valor que tinham na empresa na época, né, da falência. Depois de revelado o caso, Nestor Nunes, o ator, fez um vídeo em que seguia vivendo o papel do CEO Salvador Molina. Alegava ter sido iludido pelo brasileiro e que ajudaria quem entrasse com ações judiciais para recuperar o dinheiro. Pode contar comigo como testemunha, da forma que lhes pareça melhor. Mas na mesma gravação, anunciava, ainda como CEO Molina, uma nova oportunidade de investimento. 3 meses atrás, iniciei um novo projeto, um novo empreendimento. Talvez seja o caso de um ator que acabou dominado pelo personagem da ficção. O papel de Molina rendeu a Nestor uma vaga na prisão. Ele está detido nos Estados Unidos e também será julgado pela participação na farsa bilionária. Esta semana, uma operação da Polícia Federal prendeu 4 pessoas no Rio de Janeiro por divulgar notícias falsas contra candidatos das eleições municipais. A quadrilha contratava atores para fazer um teatro de rua com a intenção de influenciar o voto. O Beto e o Bernardo, se vocês não sabem, eles dois, com toda a sua equipe de coordenação, é que fizeram o Valdeci da Saúde, um dos mais votados do estado do Rio de Janeiro. Esse é Valdeci da Saúde, deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PL e atual candidato a prefeito de São João de Meriti. O vídeo é de 2022, quando ele foi eleito deputado estadual. E os 2 homens que estão com ele foram presos esta semana pela Polícia Federal. Segundo as investigações da PF, Roberto Pinto dos Santos e Bernard Rodrigues Soares comandam desde 2016 uma organização criminosa contratada por políticos em períodos eleitorais para espalhar notícias falsas e influenciar o resultado das eleições em pelo menos 13 municípios do Rio de Janeiro. Uma tática antiga que ganhou uma estrutura de empresa. De repente, no meio da rua, você ouve algumas pessoas falando de um candidato, afirmando que não vão votar nele. Uma dessas pessoas se aproxima de você como que quer puxar a conversa fiada e começa a falar um monte de mentiras. Era assim que o esquema funcionava na prática. Nada de rede social, nem tecnologia. A desinformação era no boca a boca.
Os próprios criminosos chamavam o golpe de teatro invisível, uma encenação que acontecia nos espaços públicos, ao ar livre. Durante a investigação, a Polícia Federal teve acesso a vários documentos que comprovam o crime. O político recebia um orçamento, como esse, que descrevia os serviços do teatro invisível. Um grupo de atores e atrizes que realizam ações de rua direcionadas com o objetivo de construção ou desconstrução de imagens. Vão às ruas caracterizados de moradores locais e proferem abordagens que favorecem nosso contratante ou desfavorecem os opositores. O coordenador de cada grupo recebia R$5 mil pelo serviço e os atores improvisados, chamados de agentes de ação, R$ 2.500. A Polícia Federal teve acesso a um arquivo chamado Valdeci Campanha Teatro, que registra um gasto total de R$ 55.600 por grupo. Os relatórios listam quantas pessoas foram abordadas e até quantas tinham sido convencidas a trocar de voto. Tudo preenchido conforme orientações que Bernard dava por mensagens de voz. O prata foi bem positivo, ainda vai marcar um verdinho no prata. O toque foi negativo, porque falaram mal da luz e o caramba, tenta manter assim. Para você ver o grau de sofisticação do esquema, além do contrato, com metas a serem alcançadas, você tinha a elaboração de relatórios diários. Era uma ação que mudava eleições. Exatamente. Os atores eram recrutados e recebiam treinamento em galpões como esse, em São João de Meriti, ou em sala de aula. Essas imagens mostram como eram os ensaios. Gastaram milhões naquela ponte. Para quê? Nossas crianças. Perfeito, meninas. Segundo a PF, os ensaios eram feitos a partir de tópicos definidos em roteiros como esse, que traz assuntos que podem ser abordados nas ruas. O grupo ainda inventava notícias. Uma delas é uma reportagem falsificada do G1 que ligaria o deputado estadual Léo Vieira, do Republicanos, ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Léo Vieira é o adversário de Valdeci da Saúde na disputa pela prefeitura de São João de Meriti. Outra é um vídeo falsificado que mostra o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, dando uma notícia que nunca existiu. A voz dele, nesse vídeo, foi criada com o uso de programas de computador. Escândalo político abala o Rio de Janeiro. São situações que, no decorrer do dia a dia, a população acaba acreditando com uma forma mais fácil. Além de espalhar falsas notícias, a organização criminosa também é suspeita de desviar dinheiro público. Áudios mostram que integrantes do grupo mantinham cargos comissionados em diferentes prefeituras. Quero procurar uma pessoa para colocar no meu lugar. Fui lá no meu primo agora, porque ele é o único que não tem carteira assinada. Eu só vou botar o nome dele e eu vou continuar recebendo, entendeu? Porque como eu vou pra rua, não posso estar vinculada com a prefeitura. Na quinta-feira, o juiz Bruno Rulieri determinou 4 prisões. Os chefes do grupo, Roberto Pinto dos Santos e Bernard Rodrigues Soares, e os supervisores André Luiz Chaves da Silva e Ricardo Henriques Patrício Barbosa. A advogada de Ricardo não quis comentar a prisão. A defesa de Roberto e Bernard negou a participação dos dois em atos de propagação de notícias falsas. Nós procuramos o advogado de André Luiz, mas ele não respondeu. A Polícia Federal do Rio de Janeiro e a Divisão de Repressão a Crimes Eleitorais cumpriram ainda 15 mandados de busca e apreensão. Valdeci da Saúde, do PL, informou em nota que não é investigado no inquérito e disse que não possui relação com os fatos. Léo Vieira, do Republicanos, disse que acredita no trabalho da Polícia Federal e do Poder Judiciário para garantir a transparência e integridade das eleições. A investigação agora quer identificar os atores e descobrir quem contratou a organização criminosa. A Justiça Eleitoral pode cassar as candidaturas antes do primeiro turno, no dia 6 de outubro. Quem exerce poder diretamente são os representantes que a gente escolhe. Então, quando a gente for escolher essa pessoa, a gente precisa saber checar se aquela informação que a gente está recebendo de como aquele candidato é, se aquilo é verdadeiro ou não, para que a gente possa saber se é aquilo mesmo que a gente quer.
Fantástico desta noite destaca uma estreia, Além do Esquecimento. A nova série do Dr. Drauzio Varela fala de um diagnóstico desafiador para pacientes e familiares. Se uma pessoa com demência vive em média 7 a 10 anos, quanto mais tempo ela tiver autonomia e interagir com os outros, melhor. E mais. Por que Adélia Soares, advogada da influencer Deolane Bezerra, foi indiciada esta semana por associação com o mercado ilegal de jogos online. Quem é o investigado por lavar dinheiro do garimpo e que exibia bichos exóticos ilegais numa mansão no interior de São Paulo? E a trama familiar em que pai e filho são acusados de um crime bárbaro. O que parecia ser uma aliança pode virar um duelo inesperado. Um mundo secreto de cobranças e rivalidades no documentário inédito sobre as Paquitas. Eu levei o maior esporro. Se eu não emagrecer em 2 meses, eu saio do programa. Fiquei com bulimia. A amizade inesperada entre um pescador e um pinguim aqui no Brasil vira um filme de Hollywood. Tem coisas boas na vida, mas sushi aí, ó, é melhor que fazer amor. Sabrina Sato se despede do Japão. E o relato de um casal surpreendido por uma nevasca no Chile que sobreviveu a 5 dias de privações e angústia. Fui lá fora, peguei neve e a gente comia com a colher. Tiros num campo de golfe de Donald Trump. O FBI investiga o que pode ser uma nova tentativa de assassinato contra o ex-presidente. O Brasil da seca. O Brasil dos incêndios. A gente volta em instantes com o retrato da semana sufocante em São Paulo. A gente gravando aqui o que acabou de cair na mão da pesquisadora Fuligem. E a recuperação do brigadista engolido pelas chamas no incêndio florestal. Tudo isso depois dos comerciais. Você vai ver. Quase 12 milhões de pessoas que vivem em São Paulo enfrentaram uma semana sufocante. A combinação de seca, queimadas e poluição fez a qualidade do ar despencar a níveis alarmantes. A maior cidade do país luta para respirar. A gente nem vê, mas está ali, suspenso no ar. Entra sem pedir licença. Assim que respiramos, abrimos a boca, pode entrar pelo olho. E ainda tem a pele, mais uma porta de entrada. É o que mais vem, mulher. O que mais vem? A poeira pra dentro de casa. Limpa. A gente limpa. Mas daqui a pouco você passa de novo o dedo, tá sujo de novo. Uma secura dentro do nariz mesmo. E boca? Seca também. Boca seca. E olho? Também, mulher, parece que tem areia. Mona Lisa não foi a única a sentir. Essa semana, São Paulo registrou o pior ar entre 120 grandes cidades do mundo. O ranking é de uma empresa suíça especializada em tecnologia da qualidade do ar, que normalmente mostra cidades da Índia, Paquistão e Emirados Árabes no topo da lista. Nós temos a seca, nós temos a queimada, né, e temos a poluição da cidade em si, né, que é extremamente alta, depende muito da circulação de ventos para poder dispersar, e durante o inverno nós temos essa circulação mais amena. A terra da garoa virou terra da névoa. O Rio Pinheiros mudou de cor, verde esmeralda. É a proliferação de algas por causa da seca. Mas parece um córrego. Só que é uma das mais importantes represas do estado, a Guarapiranga, que abastece mais de 4 milhões de pessoas. Em outra represa, a Billings, apareceram peixes mortos. Estão investigando a qualidade da água aqui. Até a cor do sol mudou. Efeito da interação da luz solar com ela, de novo, a poluição. Hoje, a gente poderia dizer que a gente não leva mais a nossa cidade no coração. A gente leva literalmente a cidade nos nossos pulmões. Mariana pesquisa o tema há 15 anos e hoje fará um experimento. A gente está programando esse equipamento para passar o volume de ar equivalente ao volume de ar que passa no pulmão de uma pessoa por 24 horas. A gente está interessado só nessa partícula que é chamada de material particulado 2,5.
é um dos poluentes que é usado como critério da qualidade do ar. São partículas minúsculas, porém as mais prejudiciais para o nosso organismo. Se a gente fosse comparar com o nosso corpo, aqui é como se fosse o nosso nariz. O nosso nariz, as narinas, aqui a região da garganta, né, as vias aéreas superiores e aqui o nosso pulmão, onde está instalado o filtro. É uma das regiões com um nível considerável de poluição na cidade de São Paulo. Gente, olha só, a gente gravando aqui, o que acabou de cair na mão da pesquisadora? Fuligem. O aparelho vai ficar aqui por 24 horas, captando as partículas e depois a gente vai analisar. Enquanto isso, saímos com Mariana pela cidade com outro equipamento. Esse daqui é um medidor de concentração de partículas. E é o mesmo esquema, aqui a gente vê como se fosse o nariz também do equipamento, né? Como se fosse o nosso nariz. E ele tá pegando o ar justamente de um lugar que por muitos dias da semana ficou como um dos piores também aqui em São Paulo, né? Vários pontos da Marginal Tietê. A gente tá com uma concentração média de 45 microgramas por metro cúbico do material particulado 2,5. Aquele que é o mais prejudicial para a saúde. E se a gente tiver como referência o padrão da Organização Mundial da Saúde, nós estamos com os níveis 3 vezes acima do que seria aceitável. Nossa, agora já subiu, ó, agora passou para 60. Por que fica mudando? Muda pela movimentação do ar, a movimentação dos veículos, um caminhão emitindo mais fumaça. Bom, e agora num ambiente fechado, janelas fechadas, tipo esse que a gente está, uma biblioteca. Tá em torno de 18 microgramas por metro cúbico. Tá. A média para 24 horas, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, é de 15. Quanto maior o nível de poluente, maior a chance de você ter uma crise de asma, rinite, bronquite, um problema cardiovascular. Mona Lisa está passando por isso agora com os filhos. O maiorzinho de 2 anos está com pneumonia e o outro está com broncopneumonia. E aí você colocou uma bacia, com água, e o balde. E o balde com água? Sim. E para que você botou? Para aliviar um pouquinho a poeira, para esfriar um pouquinho o quarto, porque aqui minha irmã é só Jesus. Que a umidade ajuda essas partículas a se aglutinarem e irem para o chão, não ficando mais no nível da nossa respiração. Só neste mês foram quase 2.000 incêndios no estado de São Paulo. Sexta passada, teve um a 3 quilômetros da casa da Mona Lisa, que vive na região do Capão Redondo. Durante a semana, o ar daqui foi classificado como muito ruim pela CETESB, a agência do governo que fiscaliza e monitora a poluição em São Paulo. A CETESB tem 85 estações de avaliação da qualidade do ar no estado de São Paulo. Essa daqui é uma delas e funciona assim. O ar é captado lá em cima por aquele dispositivo e aqui dentro ele passa por uma tubulação. Essa tubulação aqui, por exemplo, ó. Aí o equipamento começa a fazer a leitura da qualidade do ar. Esse equipamento está analisando as partículas fininhas, as mais nocivas. Já esse outro analisa os gases presentes no ar. Isso é feito em tempo real. Tem uma atualização de 5 em 5 segundos. O resultado dessas medições fica disponível no site. Esse é o mapa da região metropolitana de São Paulo. Então tem local que está moderado, tem local que está ruim, tem local que está bom. O verdinho é o bom. O verdinho é o bom. Tá bem pouquinho de verdinho, né? A gente precisa melhorar. A gente tem atuado em várias frentes, curto, médio, longo prazo, dentro de uma estratégia climática do Estado muito forte de mitigação, adaptação e resiliência. A CETESB não considera os dados do site suíço que deu a São Paulo o título de pior ar do mundo. Olha, a gente não avaliza esses dados, a gente não considera porque a gente não consegue entender a metodologia. Mas afinal, o ar que respiramos tem o quê? O teste da Mariana ficou pronto, 24 horas depois. Esse é o filtro em branco não utilizado que a gente colocou ontem e esse é o filtro 24 horas depois. Essas partículas tão pequenininhas que estão retidas aqui são as mesmas que entram no nosso pulmão. A maior parte da composição das partículas é carbono e alguns metais. O carbono, por exemplo, está na fuligem das queimadas.
A gente encontra ferro, a gente encontra chumbo, a gente encontra cádmio, enxofre, cálcio, silício, entre outros. Os metais, eles podem vir do próprio desgaste dos veículos ou eles estão presentes nos combustíveis. No cenário normal da cidade de São Paulo, a gente estima que um indivíduo não fumante esteja fumando 2 cigarros por dia. No momento atual, isso dobrou. Então, a estimativa é de 4 cigarros por dia. Deus manda uma chuva, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta, não. Olha só, Mona Lisa, infelizmente até o fim do mês a previsão é de pouca chuva pelo país. Chuva de verdade só deve ocorrer na segunda quinzena de outubro, então até lá ainda serão dias de estiagem, viu, Poliana? Olha aí, pessoal, e no Amazonas, por causa da seca, a navegação em muitos rios está restrita a barcos pequenos. A dificuldade de transporte na fronteira do Brasil com o Peru fez disparar os preços de alguns produtos essenciais. Da cidade de Atalaia do Norte, viajamos mais de 1 hora de lancha para acompanhar a situação em um dos rios importantes na região do Alto Solimões. No percurso, praias cada vez maiores. Muitas vezes, o barco precisa reduzir a velocidade para não bater nos bancos de areia. Um perigo até para as pequenas embarcações. Esse é o rio Itacoaí, que dá acesso a 4 comunidades rurais e a mais de 20 aldeias da terra indígena Vale do Javari. Neste trecho, o rio secou tanto que as pedras, os troncos de árvores do fundo do rio aparecem cada vez mais. E essa é uma passagem essencial, tanto para ribeirinhos quanto para os indígenas, que precisam ir até a sede do município de Atalaia do Norte para sacar os benefícios e comprar mantimentos. Encontramos muitos indígenas fazendo o caminho de volta para as aldeias. Junto com a família, vai tudo que conseguiram comprar para se manter pelos próximos meses, por causa do alto custo da viagem. A dificuldade é muito grande porque tem muito pau no meio do rio, o rio está muito seco, né? A gente anda com criança na embarcação, tem idoso. Para diminuir o peso da embarcação, em alguns pontos, o passageiro tem que descer e caminhar pela margem. Quem pode, entra na água e faz de tudo para ajudar. O desafio da passagem é contra a correnteza. Logo acima está a comunidade Cachoeira, onde vivem 10 famílias. A maioria evita sair daqui pela dificuldade de deslocamento. A gente vem, mas passa muito tempo aqui por causa da seca, né? Que tá muito ruim de a gente passar, chega lá para comprar os alimentos, que tá ficando cada vez mais caro. Desde agosto, Atalaia do Norte está em situação de emergência. Aqui, um garrafão de água passou de R$15 para R$27 a unidade e pode aumentar, assim como muitos outros produtos e alimentos. A gente paga um frete de Manaus até Tabatinga e de Tabatinga até Benjamin Constant, que é a cidade próxima daqui, e aí a gente segue com o transporte terrestre aqui de Benjamin até Atalaia do Norte. Hoje, o ministro do STF, o Flávio Dino, autorizou o governo federal a fazer gastos extraordinários para combater os incêndios. Em várias regiões do país, o fogo destrói vegetação, lavoura e chega perto das cidades. A coluna de fumaça parecia estar muito perto de pontos famosos de Brasília. O Parque Nacional de Brasília fica a 15 quilômetros do centro da cidade e recebe muitos visitantes. A gente foi lá para poder fazer a trilha e a gente não conseguiu por conta da fumaça. Eles orientaram a gente não ir por conta que podia queimar os pés, por causa da quentura e tudo mais. As causas do incêndio não foram identificadas. O fogo assustou moradores de uma área residencial próxima. Os moradores que tiveram que se mobilizar desse jeito mesmo, com baldes de água e sem nenhum equipamento de proteção individual, entraram para enfrentar o fogo. Boa parte desse incêndio aqui foi controlado com a ajuda desses moradores. E a gente vai ver de perto como é esse trabalho. Medo a gente tem, né? Mas infelizmente não pode deixar
o fogo chegar nas casas, nas residências, né? Segundo o ICMBio, o incêndio já consumiu cerca de 1.200 hectares. Agora à noite, os brigadistas devem combater onde as chamas avançam com mais rapidez. No fim da tarde, o presidente Lula sobrevoou a área. Nas redes sociais, disse que irá se reunir amanhã com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir mais ações para lidar com a emergência climática. Os incêndios também atingem outras regiões do país. Em Minas Gerais, equipes tentam controlar o fogo, que está perto do Santuário do Caraça. As chamas começaram há 6 dias. No Tocantins, militares do Exército foram enviados hoje para reforçar o combate a focos de incêndio que devastam a Ilha do Bananal. Neste domingo, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governo federal a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal, ou seja, sem impacto nos balanços do governo até o fim do ano, exclusivamente para o combate ao fogo. O ministro também determinou uma flexibilização na regra para a manutenção e contratação de brigadistas. Para combater as queimadas que não param de se espalhar pelo país, essa semana o governo brasileiro instituiu o Comitê de Manejo Integrado ao Fogo. Com a participação de 11 ministérios, estados, municípios e o ICMBio, o comitê ficará sob responsabilidade do IBAMA. O presidente do Instituto disse que o calor intenso e a baixa umidade devem permanecer no centro-sul do Brasil até o fim de setembro. É muito importante que as pessoas se conscientizem. Não é hora de colocar fogo, não utilizem o fogo, porque pode perder o controle. E foi um incêndio criminoso no Distrito Federal que mudou a vida do brigadista Paulo Lima. No dia 6 de setembro de 2019, a gente foi fazer o acero, que é você limpar a sua casa, em volta da sua casa, tirar a matéria vegetal morta, capinar, para se vier um fogo, o fogo não entrar na sua casa. É de uma geografia de morros que ela sofre muito com o vento quando vem o fogo, potencializa o fogo. E o bombeiro deu um pequeno curso de construção de abafadores ali, ensinou a manusear o abafador. E aí a gente operava assim. Tinha um fogo no vizinho ou próximo aqui, a gente se ligava. No dia 6 eu estava preocupado com isso, me ligou avisando que tinha um fogo que estava queimando há uma semana lá na encosta e o fogo estava chegando perto lá de casa. Aí eu botei a roupa que eu tinha, que era uma calça jeans ali, uma botina e uma doma de cozinha, que era a roupa que eu mais associei com proteção de fogo. E aí a gente conseguiu fazer o fogo dar a volta na casa e o vento mudou. Na hora que a gente estava escalando a montanha para subir de volta, o fogo subiu junto, muito rápido. E o que era um foguinho virou um fogão muito grande e me pegou na montanha. Aí o fogo me pegou pelas costas, assim, que eu falei, cara, se o fogo está subindo, lá embaixo não tem mais matéria, que já queimou, né? E aí eu tive que pular dentro do fogo. Doía muito. E quando você dá um grito de socorro, que você percebe que ninguém te escuta e ninguém vai fazer nada por você, é o momento que você tem a escolha de eu resolvo ou eu fico quieto. Tinha muita adrenalina no sangue, até chegar um resgate ia demorar bastante. Fui escalando, foi quando eu perdi as pontas dos dedos. E aí eu andei ainda ali 1 quilômetro dentro da fazenda, pulando cerca ali, erosão, para chegar no socorro e o bombeiro chegou junto e eu fui para o hospital. Fiquei 60 dias, fiz em torno de 40 procedimentos cirúrgicos, fiz o rosto, fiz os braços, me remontei e comecei do zero. O primeiro ano foi a fase de eu me reconectar com o meu corpo, porque eu precisava aprender a andar, precisava aprender a comer, precisava aprender a beber água. E aí depois veio a questão social, de eu me reconectar. E aí depois, no 4º ano, veio o trabalho. Eu falei, cara, trabalho, posso voltar a tentar trabalhar, porque até então achei que eu nunca mais ia conseguir trabalhar. Eu sou cozinheiro de profissão, chefe de cozinha, atuei como barista há muitos anos também, e músico. Tudo que eu fiz na minha vida envolve mão e minha mão eu perdi praticamente, sei lá, 50% da minha movimentação de detalhe, de música, de cozinha.
E aí pude flertar de novo com o trabalho, tentar aos poucos. Claro que não com aquela eficiência e esmero como antes, mas porém também de um outro lugar que o trabalho também nunca é só uma coisa. Eles são várias coisas, eu posso observar. Depois do acidente, minha esposa teve a ideia de criar uma brigada de incêndio voluntária florestal. O ICMBio ia dar um curso super completo. A gente organizou alguns moradores aqui da região e a gente fez esse curso. E quando a gente terminou o curso, recebemos o certificado, começamos a conversar para formar uma brigada de incêndio local. Nasceu a Brigada de Incêndio. E é a Brigada Guardiões da Cafuringa, que evoluiu, virou um Instituto Cafuringa, que hoje ele abraça outras brigadas, abraça no sentido de ajuda, ela proporciona equipamento, né, atenção, desenvolvimento ali, que são as brigadas que estão em volta hoje ali da APA da Cafuringa, que é essa saída norte de Brasília aqui, que pega ali Lago Oeste, vai até a Chapada dos Veadeiros e outras partes que se sobrepõem. A gente procura entender melhor o Cerrado e a região onde a gente mora, entender melhor as pessoas que estão nessa região, como elas lidam com o meio ambiente que está em torno delas, para poder, através desses dados, dessas informações, construir novas pontes de interação entre a sociedade, nós seres humanos, com a natureza. Acontece hoje muito incêndio criminoso, com o costume de queimar lixo em casa, de queimar poda de cerca em casa, de fazer fogueira em lugar não específico, na época não específica. Hoje é lei, não pode mais fazer, é uma lei, é crime, né? O cara provocar fogo ali nessa época do ano e queimar qualquer vegetação. Eu sou vítima de um incêndio criminoso. Eu fui pensar nisso muito depois, de que não tem culpado, não tem ressarcimento da natureza, não tem ressarcimento das pessoas envolvidas. A gente tem que tomar uma medida o mais rápido possível para que as pessoas consigam criar ferramentas para se atenderem, né? Teve um fogo, alguém se prejudicou, alguém responde, o cara que queimou vai lá, faça um reflorestamento, seja preso, sacou? Porque, cara, que tente sanar as dores e os problemas causados ali. Partiu. A gente tem esse trabalho de educação ambiental, a gente faz eventos pontuais junto com a Associação de Moradores aqui, cursos de brigadistas a gente fez aqui, a gente dá equipamento, dá condição de combate. A educação é a melhor ferramenta, fazer com que isso se transforme em uma nova maneira de lidar, para que esse fogo cada vez mais fique só aquecendo nossas chaleiras em casa e menos atmosferas por aí. Ainda hoje, um zoológico empalhado dentro de casa. Quem é o investigado por lavar dinheiro do garimpo e que exibia bichos exóticos ilegais numa mansão no interior de São Paulo? Depois dos comerciais, o que fazer quando as falhas de memória se tornam mais do que episódios pontuais? É a estreia da nova série do Dr. Drauzio Varella, Além do Esquecimento. Os avanços da medicina permitem que as pessoas vivam mais tempo, mas se cresce o número de idosos, aumentam também os problemas ligados ao envelhecimento. Hoje, cerca de 2 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de demência, como Alzheimer. Este é o tema da nova série do Fantástico. O Dr. Drauzio Varella vai mostrar as aflições de quem começa a perceber os sintomas, como a demência afeta o dia a dia das famílias. Você vai ver também a importância de buscar um diagnóstico e conhecer estudos promissores que trazem esperança. Veja a partir de hoje na estreia de Além do Esquecimento. 1944, Colégio Pio Americano, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Alvoroço na sala. A nossa classe é o Admissão. Essa aqui é a minha memória. Memória, como é que se diz admissão hoje em dia? Ensino Fundamental 1. Crianças! No espetáculo Não Me Entrego Não, o personagem do ator Otton Bastos conversa com a própria memória. Memória, explica isso direitinho. Pede ajuda. Quem tem o maior número de genes são os mais criativos. Eu agora vou ser um ator, vou fazer e é corrigido na escola. Você não foi ser bibliotecário? Pô, mas ela não dá folga.
No Brasil, a memória falha ao chamado de 6% da população acima dos 60 anos. Pessoas como a Marlene. Aos 18 anos eu já estava pegando o trem, indo lá para Campo Grande para dar aula para as criancinhas pela primeira vez. E quantos anos você ficou nessa atividade? Fiquei nisso a vida inteira. Eu me aposentei tem uns 10 anos, não é? Mais ou menos? Não. Você aposentou... 20 anos. 2021. Teve que parar. Apesar de ter feito doutorado em educação, formado dezenas de professores e alfabetizado adultos, é do início da carreira que a Marlene se lembra. Até do companheiro de 20 anos, ela passou a esquecer ultimamente. Liga pro porteiro para chamar a polícia porque tem um homem aqui. Aí o porteiro diz para ela: não, é o de Israel, não sei o que tá aí. Aí ela fala: eu falei com minha filha disse que ele é do bem. Tá, mas ele vai dormir hoje aqui. Vai, então o senhor dorme ali. Tem que achar graça, mesmo sendo doído, porque esse é o caminho da doença. O diagnóstico da Marlene é doença de Alzheimer, a principal causa de demência no Brasil. 60% do total de demências é ocasionado pela doença de Alzheimer, que é, até os dias de hoje, ainda irreversível. 5 anos atrás, já aposentado, o Disraeli começou a perceber pequenas confusões na preparação das aulas. Eu vi aqui: você vai dar aula dessa mesma coisa? Você já deu ontem. Veio a pandemia e Marlene não se adaptava bem às aulas online. Ela fala: cadê os alunos? Onde estão os alunos? Eu me enrolava, eu estava triste. Tinha consciência de que a tua memória estava prejudicada? Não tinha consciência, não. Tinha esperança de que ia melhorar no dia seguinte, que eu ia ficar boa. Como é que você recebeu essa notícia, Marlene? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? O medo de receber esse diagnóstico talvez seja justamente o principal aliado da progressão da doença, que sempre começa com pequenas alterações. O nosso cérebro funciona a partir de sinais elétricos e químicos que são transmitidos de um neurônio para o outro através de uma passagem que se chama sinapse. São bilhões e bilhões de sinapses que estão por trás de qualquer pensamento, seja lembrança, ideia ou decisão. Várias proteínas atuam nessas sinapses. Com o tempo, entre outros fatores, algumas dessas proteínas começam a formar pequenos emaranhados que não se desmancham. Não se sabe se esses emaranhados são a causa da demência, mas eles sempre estão lá. E a partir do momento em que se acumulam, começam a reduzir lentamente o tamanho de algumas áreas do cérebro, o que prejudica funções como a memória. Por que isso acontece? Porque a doença começa numa região que chama hipocampo, que a gente fala que é o portal da memória. Quando a doença evolui, eu vou tendo, infelizmente, o comprometimento dessas outras regiões do cérebro. Hoje não é só com a perda de memória e a tristeza que Marlene convive. Começa a ter alucinação. Que tipo de alucinação? Coisas, tem alguém aqui em casa, tem alguém aqui em casa. Quem? Não tem ninguém. Mas eu tô vendo, é um gato quer entrar na janela. Eu vejo a sombra. Depois que alguém explica que não tem gato nenhum, que está tudo bem, você consegue entender o que se passou? Eu fico na dúvida, Fico achando que as pessoas não sabem. Não sei, sabe? É muita dor. Sinto muita dor. A demência, ela é uma doença silenciosa. Quando a família percebe, ela já está na nossa casa. Elaine Matheus é fundadora do Instituto Não Me Esqueças, em Londrina, Paraná, um dos raros serviços de cuidado gratuito a quem sofre de demência. O Brasil tem um subdiagnóstico elevadíssimo.
né? De cada 10 pessoas, só 2 recebem um diagnóstico. Um estudo publicado em 2019 pela Associação Internacional de Alzheimer mostra que um grande número de profissionais da área da saúde em todo o mundo acreditam que a demência é parte natural do envelhecimento. E se você entende como parte natural do envelhecimento, não há o que se fazer, não há como tratar. O esquecimento não é parte obrigatória da velhice e deve ser tratado. Em Belo Horizonte, foi o próprio Haroldo que percebeu. Há muitos anos atrás, muito antes do diagnóstico, ele me chamou para conversar e achou que estava com depressão, porque tinha alguma coisa diferente acontecendo com ele. A família já tinha notado, mas não deu muita atenção. Minha mãe falava que ele está esquecendo mesmo, é normal, tem que repetir, acontece. Para mim era uma coisa realmente natural da idade e que ele ia aprender a conviver com isso. O diagnóstico veio depois de poucas consultas com um geriatra, em 2015. Ele falou que o meu pai estava com um quadro avançado de demência e que em 2 anos ele não ia dar notícia de nada, nem quem ele era. Ele morava sozinho? Ele morava sozinho e continuou morando sozinho até 3 anos atrás. Como dá para ver, a previsão do médico tinha sido pessimista demais, mas os lapsos de memória foram piorando, sim. Ele começou a perder as aulas de musculação, ele começou a se embolar com os remédios, a se embolar com a comida, e aí as filhas entraram. Por um tempo, as 2 filhas se revezaram em visitas diárias ao pai. Até que depois de uma queda, ele foi morar com a Cristina, onde passou a dividir as tarefas de casa. Hoje é dia de lavar. Ele tem os momentos de lapso, de confusão muito grandes, mas ele também tem momentos de, me atrevo a dizer, lucidez. E ainda faz as coisas sozinho, né? Ele se alimenta sozinho, ele toma seu banho, ele caminha e conversa com as pessoas. Eu quero ver quando o que seu filho vai arrumar quando chegar aqui, só para ver. Por que é importante saber logo o que a pessoa tem? Porque muita gente diz, bom, se eu souber que eu estou com Alzheimer, e daí? Não tem cura mesmo? A primeira importância do diagnóstico precoce é que algumas causas de demência são reversíveis. Uma pessoa tem um tumor, por exemplo, cerebral, que vai progredir com demência. Se ela for operada, aquele processo estanca e pode até reverter. Hipotiroidismo, por exemplo, se você trata, isso regride. Vitamina B12, uma série delas. Mesmo para as demências irreversíveis, o diagnóstico precoce é fundamental para retardar os efeitos que vão de esquecimentos cada vez mais graves, desorientação espacial, mudanças de humor, depressão, perda da capacidade de falar e engolir e as alucinações. Se uma pessoa com demência vive em média 7 a 10 anos, quanto mais tempo ela tiver autonomia e interagir com os outros, melhor. A Jurema tem 84 anos e um diagnóstico de demência vascular, a 2ª maior causa de demência no Brasil. A primeira coisa que tu pensa é assim, amanhã vai estar ela em cima de uma cama vegetando. Ela tem 9 filhos, 3 que moram em Porto Alegre e é muito paparicada. Até onde ela for, eu vou. Embora às vezes a gente briga, a gente discute tudo, mas aí a gente desabafa. Oi, safadinha! Safadinha, ela me chama de safadinha. Entre dias melhores e dias piores, ela vai seguindo o tratamento. Eu gosto de cumprimentar ele, porque ele é muito alegre. Vamos sentar. Quando a Jurema veio aqui pela primeira vez, o Dr. André prestou atenção no histórico familiar e fez perguntas para testar a memória e o raciocínio dela, mas só deu diagnóstico depois de uma ressonância magnética.
Não existe diagnóstico da causa da demência sem um exame de imagem básico. Se na doença de Alzheimer aqueles emaranhados e placas de proteínas se acumulam no tecido cerebral, na demência vascular de Jurema, eles se acumulam nas paredes dos vasos sanguíneos, onde provocam pequenas lesões. Esses pequenos sangramentos, eles não são perceptíveis, mas obviamente eles vão se acumulando. No momento em que a gente tem uma carga suficiente para atrapalhar o funcionamento do cérebro, é aí que começam a surgir sintomas. Mas a causa mais frequente para as demências vasculares é o fechamento de uma artéria que provoca falta de oxigênio numa região do cérebro. Isso a gente chama de derrame. Os exames de imagem ainda são fundamentais, mas um equipamento que está sendo testado em Porto Alegre pode facilitar muito o diagnóstico num futuro próximo. Trata-se de um scanner ultrassensível capaz de encontrar uma proteína que tenha vazado do cérebro para o sangue. Isso vai permitir saber se a pessoa tem Alzheimer antes de desenvolver a demência. Pela primeira vez, a gente está chegando em fases pré-sintomáticas, assintomáticas, pré-clínicas de doenças do cérebro, como a doença de Alzheimer. A gente entra num momento onde o Brasil, que tem o SUS, tem uma possibilidade grande de investir em prevenção secundária. Existem 14 fatores de risco para a demência, entre eles baixa escolaridade, colesterol elevado, cigarro, isolamento social e perda de audição. Se os fatores de risco forem controlados antes do aparecimento dos sintomas, a chance de desenvolver demência cai pela metade. De uma forma geral, o segredo para a prevenção é cuidar da mente, do corpo e de como um se conecta com o outro. Como é que o exercício melhora essas conexões? Melhora porque o exercício está associado a diminuir agressões inflamatórias, a melhorar a saúde vascular, que é como o sangue chega, como o oxigênio chega no cérebro. Isso é importante para o crescimento dos neurônios, manter o cérebro pensando, aprendendo, ler palavra cruzada, aprender idioma, aprender um instrumento musical, meditar. Mas como é que você foi parar em Londres? Muito simples, muito simples. Essa vontade de viver que faz um homem de 91 anos encarar, só com a ajuda da memória, um monólogo de mais de 1 hora. Íamos lá e procuramos ajudar a liberar esse sufoco, esse pesadelo. Tem muito mais dificuldade em decorar do que antigamente. Eu decorava com a maior facilidade. Os mais jovens têm paciência com essas limitações ou eles ficam irritados? Eu não sei bem a verdade. Uns dizem, não se preocupe. Mas eu não sei se é pena ou amizade. Assim como envelhecer não significa ficar doente, ter um diagnóstico de uma doença que cause demência não é o fim da vida. Continue a viajar, a aprender coisas novas, a fazer o que você mais gosta. Cuidar do cérebro é manter a vida acontecendo. Há um céu sobre essa chuva e um Cristo parado no ar. Um Cristo parado no ar. Eu sou Otton Bastos, ator brasileiro. Tenho 91 anos e não me entrego, não! No próximo episódio, as angústias da vida de quem cuida de uma pessoa com demência. Bom, eu larguei o emprego para ficar cuidando dela. Eu tenho 20 anos de casada, mas eu achava que eu ia separar mesmo. E que tipo de ajuda buscar para que esse cuidado não se torne um sofrimento? Quem cuida de quem cuida, né? Grande Otton, grande Drauzio. Olha, no podcast do Fantástico, o Dr. Drauzio Varella explica os fatores de risco e fala mais sobre os sintomas que devem chamar a sua atenção. Você pode ouvir em g1.com.br/fantástico ou no seu aplicativo de áudio favorito.
Ainda hoje, o casal brasileiro que passou 5 dias isolado por uma nevasca no Chile chegou a escrever carta de despedida para a família. Depois dos comerciais, a intriga familiar por trás de um assassinato no Rio. O que parecia ser uma aliança entre pai e filho pode virar um duelo inesperado. 6 anos depois do assassinato da corretora Karina Garofalo, no Rio de Janeiro, um novo suspeito provoca uma reviravolta no caso. A Karina foi morta a tiros na frente do filho de 11 anos. Até então, para a polícia, o crime tinha sido motivado por ciúmes e por uma disputa de bens entre a vítima e o ex-marido dela, que está preso. Agora, o ex-sogro de Karina é réu, acusado de ser um segundo mandante, e pai e filho podem ficar de lados opostos no julgamento. Este é Pedro Paulo Barros Pereira. E este é Pedro Paulo Barros Pereira Júnior. Pai e filho unidos pela vida. E segundo o Ministério Público, também por uma morte. 15 de agosto de 2018, 1h, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Karina Garofalo Pereira caminha ao lado do filho. O assassino se aproxima, encapuzado, e dispara 4 vezes. Ela morre na hora, na frente do menino, então com 11 anos. Um crime brutal e covarde. Karina era ex-mulher de Pedro Paulo Júnior, nora de Pedro Paulo pai. Os dois são acusados de serem os mandantes do assassinato, numa trama de vingança familiar e disputas de uma herança milionária. O delegado colocou que eu planejei e ordenei o fato, né? Mata a Karina, com meu filho do lado dela, podendo matar o meu filho também. Eu não tinha motivo para matar a Karina. A tese da defesa do senhor Pedro Paulo é sempre de negativa de autoria, uma vez que ele não tem qualquer participação nesses fatos. Karina e Pedro Paulo Filho estavam separados havia 5 anos. A discussão sobre a divisão dos bens se arrastava e não era amigável. Ele falou sobre a disputa em depoimento à justiça. Era um processo de uma casa na Barra, que valia mais ou menos uns 3 milhões. Um sítio que eu comprei para fazer um aras e um carro no valor de 60 mil reais. Essa era a divisão de bens. O patrimônio da família de Pedro Paulo é muito maior. Ela é dona de um império no Rio de Janeiro. Indústrias de produtos de limpeza, centenas de imóveis e terrenos. A gente vive dos nossos negócios. O que um ganha, o outro ganha. Na minha família, o que é de um é de todos. Não é o que o Ministério Público entendeu. Os promotores dizem que a disputa entre o ex-casal incomodou também o patriarca da família. Uma das irmãs de Karina contou em depoimento que antes de morrer, Karina foi procurada pelo ex-sogro e que ele exigiu que ela assinasse um documento passando imóveis para o nome dele. A irmã afirma que Karina não concordou com as exigências e que Pedro Paulo pai teria dito: "Estou sentindo gosto de sangue na boca, estou vendo sangue." O Fantástico teve acesso à transcrição de uma conversa por telefone de uma sobrinha de Pedro Paulo pai. Segundo a transcrição, a sobrinha afirmou taxativamente que o mentor da morte de Karina é Pedro Paulo, o pai, e tudo por dinheiro, porque Karina afrontou ele. O MP afirma que o crime foi premeditado. O assassino usou um capuz e um silenciador na hora de atirar. Depois, ele foi andando até um terreno baldio para se desfazer das armas. Na fuga, bateu em 2 carros. E o mais surpreendente: momentos antes de cometer o crime, o homem deixou-se gravar pelas câmeras do estacionamento de um shopping, enquanto seguia Karina. Com a imagem, ficou fácil descobrir que o autor dos disparos foi Paulo Maurício Barros Pereira, que confessou o crime. Ele é primo de Pedro Paulo Júnior e sobrinho de Pedro Paulo pai. As câmeras do shopping mostraram também que um outro homem de moto ajudou na execução do crime: Amir Feitosa Todorovic. Pedro Paulo Júnior confessou que é o dono da moto. Então, mas essa moto é de quem? A moto é minha. Um dia depois do crime, Pedro Paulo Júnior e Paulo Maurício tiveram a prisão decretada. O Ministério Público argumentou que por causa da disputa patrimonial e por ciúmes, já que Karina estava num novo relacionamento,
Pedro Paulo Júnior encomendou o assassinato dela ao primo e ao cúmplice Amir Feitosa Todorovic. Amir foi condenado a 30 anos, mas morreu de câncer enquanto cumpria prisão domiciliar. Os primos, Pedro Paulo Júnior e Paulo Maurício, chegaram a ficar foragidos. Há 6 anos estão presos. São réus por homicídio triplamente qualificado e aguardam julgamento. Pedro Paulo pai foi preso em 2018, acusado de ajudar a esconder o filho e intimidar testemunhas. Mas conseguiu um habeas corpus e foi solto depois de 21 dias. Os promotores afirmam que havia tantos indícios da participação do pai, também como mandante do crime, que decidiram abrir uma nova investigação, que gerou um novo processo. Pedro Paulo pai também se tornou réu por homicídio e responde em liberdade. Pedro Paulo pai é descrito como uma figura de poder com grande influência e controle sobre os bens da família. E, segundo os investigadores, na condição de patriarca, ordenou o crime. O Ministério Público afirma que Pedro Paulo pai prometeu ceder propriedades em favor de Paulo Maurício como forma de pagamento pelo homicídio. Neste áudio, Paulo Maurício cobra do tio uma parte na herança. Para o MP, é uma prova do envolvimento de Pedro Paulo pai. Assina isso, põe tudo no meu nome. 50% do senhor é mais que justo. Por que eu fiz? O senhor e pro seu filho, ninguém faz. Passa pro meu nome corretamente, seu tio Pedro Paulo. O advogado de Pedro Paulo pai diz que o áudio foi entregue à justiça pela defesa, para tentar provar que o assassino agiu sozinho. A defesa dele diz que ele tem sérios problemas mentais e praticou esse fato num surto dele qualquer, alegando que a Karina iria matar os dois para ficar com a herança. O Fantástico teve acesso a este documento de 2023, que mostra que Pedro Paulo pai renunciou a parte do próprio patrimônio em favor de Paulo Maurício e mais 3 irmãos dele. Os imóveis no interior do Rio valem mais de 2 milhões de reais. A defesa de Pedro Paulo pai diz que essa divisão fazia parte de um inventário que estava em andamento. Na verdade, é de um inventário de 1996, onde o Paulo Maurício e seus irmãos já tinham posse dos bens e benefícios dos bens. Agora quer dizer que a paga pelo homicídio foi pelo inventário, é inovar muito. O Paulo Maurício não cometeu esse crime a mando de ninguém. Ele teve um surto psicótico que acabou, infelizmente, ceifando a vida da senhora Karine. E isso vem sendo alegado como única tese defensiva desde o início do processo. O que até agora, na avaliação do Ministério Público, parecia ser uma aliança entre pai e filho, pode virar um duelo inesperado. Como os dois passaram a ter advogados diferentes, podem se tornar adversários. Eu vou fazer a defesa do Júnior e vou acusar o pai dele. Eu afirmo que tem muito mais indícios contra um suposto segundo mandante do que contra o Júnior. Que seria o próprio pai dele. Que seria o próprio pai dele. Se chegar a esse ponto, de acordo com o que você viu no processo, você vai dizer que foi o pai. Dizer que foi o pai. É uma tese bastante temerária, né? Tentar tirar a responsabilidade de um, colocando a responsabilidade de outro. O Ministério Público não gravou entrevista. Disse em nota que não se manifesta sobre processos ainda em curso para evitar tumulto no trâmite processual. A família de Karina também preferiu enviar uma nota. Disse que sofre até hoje profundamente com os impactos desse crime brutal. E espera que todos os envolvidos sejam submetidos ao tribunal do júri, para que a justiça finalmente seja feita. A seguir, a advogada da influenciadora Deolane Bezerra é suspeita de ajudar um grupo chinês a operar jogos ilegais no Brasil. A investigação que revelou uma coleção de animais selvagens empalhados na casa de um empresário e caçador no interior de São Paulo. E o drama do casal brasileiro que passou 5 dias isolado numa nevasca. Fui lá fora, peguei neve e a gente comia com a colher.
Segue presa na penitenciária de Buíque, Agreste de Pernambuco, a influenciadora digital, advogada e empresária Deolane Bezerra. Deolane foi detida numa operação da Polícia Civil de Pernambuco contra a lavagem de dinheiro de apostas ilegais há 11 dias. Na última segunda-feira, a prisão preventiva foi substituída por domiciliar porque ela é mãe de uma menina de 8 anos. A influenciadora deixou a unidade penal da Zona Oeste do Recife com uma tornozeleira eletrônica. No mesmo dia, colocou esta foto numa rede social. Pelas regras determinadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, Deolane não poderia se manifestar por meio de redes sociais e outros veículos de comunicação. A influenciadora voltou para a prisão na terça-feira com a mão na boca em forma de protesto. Os influenciadores foram acusados de uma linha limite ali. Para você não cair no golpe, sempre pesquisa o sorteio. Agora, a advogada de Deolane, Adélia Soares, foi indiciada por falsidade ideológica e associação criminosa em uma outra investigação que apura o envolvimento dela com jogos ilegais. Deolane não é citada no inquérito. São 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Adélia Soares é dona de um escritório de advocacia em São Paulo e participou em 2016 do Big Brother Brasil. Nas redes sociais, afirma ser especialista em contratos e advogada estratégica para soluções jurídicas de influenciadores e artistas. Ela faz muitas postagens sobre o assunto, como fazer sorteios e divulgar rifas sem ser preso em 2024 ou a responsabilidade do influenciador digital. As publicações na internet também falam sobre as apostas em jogo de azar. Grande parte, uma enorme parte dessas rifas, desses sorteios, por mais que tenham uma cara de legalidade, são ilegais. Mas a Polícia Civil do Distrito Federal afirma que ela abriu uma empresa para que um grupo chinês operasse jogos ilegais no Brasil. Esse documento da Junta Comercial de São Paulo mostra que a Adélia é administradora e representante legal da empresa Playflow, com sede na cidade de Suzano, região metropolitana de São Paulo. A Playflow tem sociedade com a empresa Beach Blossom, que, segundo o documento, fica nas Ilhas Virgens Britânicas. Nossa equipe foi até o endereço da empresa no Brasil, em Suzano. O local é um condomínio. Eu queria saber se a empresa Playflow funciona aqui. Não. Não? Não. A Adélia mora aqui? Não. A investigação começou no Distrito Federal depois que um funcionário da limpeza desta delegacia da Polícia Civil foi vítima de um golpe. R$ 1.800 da conta dele foram transferidos para a conta bancária da empresa Playflow. Ele então fez uma denúncia e a polícia descobriu como os sites de apostas funcionavam e qual o caminho do dinheiro. Segundo o delegado do caso, Adélia Soares usou documentação falsa para abrir a Playflow. Como uma empresa estrangeira funcionar no Brasil, há uma série de regulamentações. O contrato precisa ser traduzido por tradutor juramentado, o apostilamento de AIA, e nada disso foi feito. É uma empresa ideologicamente falsa. O esquema funcionava assim. O apostador entrava na internet, procurava um site de aposta. Para jogar, ele fazia o pagamento via Pix. A Playflow recebia essa transferência e enviava os valores para uma instituição de pagamento. Depois, o grupo criminoso pegava esse dinheiro e mandava para uma casa de câmbio, que enviava os valores para fora do país. Só que, para isso, eles precisavam de CPFs brasileiros e usavam dados de pessoas que já morreram, de crianças e até nomes de pessoas que nem sequer existem. A gente detectou cerca de 546 CPFs falsos. Depois da investigação, o grupo de chineses envolvido no esquema foi intimado. O Fantástico teve acesso a essas conversas entre a Polícia Civil e um dos investigados. Ele responde: "Nós contratamos um escritório de advocacia no Brasil. O nome da advogada é Adélia. Ela irá entrar em contato com você." 30 minutos depois, Adélia manda uma mensagem para o delegado, com a intimação e diz: "Olá, boa noite. Adélia Soares, advogada, prazer. O motivo do meu contato. Vocês estavam em contato com o meu cliente."
Na conversa, a polícia questiona se a Adélia é a dona da empresa Playflow. E ela diz, eu não. O delegado responde, veja na Junta Comercial de São Paulo quem é a dona da Playflow. Depois disso, a Adélia não responde mais às mensagens do delegado. Uma vez que ela foi confrontada com essa informação, ela passou a falar que nem conhecia os chineses, entrando em contradição com a sua própria mensagem anterior, e passou então a não responder mais sequer nossas intimações. Para a Polícia Civil, foi uma assunção de culpa, a abertura do direito dela de apresentar o contraditório e exercício tácito do silêncio. Agora o caso está nas mãos da Justiça Federal, que vai investigar se a Adélia recebeu dinheiro dos jogos ilegais. O Fantástico procurou a Adélia Soares, mas não recebemos nenhum retorno da defesa da advogada. Na última sexta-feira, a equipe de Adélia mandou uma nota para a produção da TV Globo em Brasília, em que diz que as acusações feitas contra ela são infundadas e que sofreu um golpe praticado por terceiros, que utilizaram o nome dela de forma indevida e criminosa, e que ela está plenamente ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais cabíveis. Segundo a polícia, em 2 anos, o grupo criminoso movimentou mais de 2 bilhões de reais. É um dreno de dinheiro na casa dos bilhões de reais que saem do país a troco de nada. Uma investigação de lavagem de dinheiro levou a Polícia Federal a fazer uma apreensão surpreendente essa semana no interior de São Paulo. Além de dinheiro, ouro e muitas armas, o empresário investigado tinha em casa uma coleção de animais selvagens trazidos da África. Segundo o IBAMA, a maioria deles sem documentação. O rei da selva parece rugir, mas ele não se move nem está na savana africana. O predador virou peça de decoração na sala de uma mansão em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Pelas paredes, um acervo clandestino. Antílopes, búfalos, um hipopótamo, uma girafa. Todos os animais que estavam na casa deles foram caçados por eles. A casa é do empresário Arthur Rondini, mas o que levou a Polícia Federal ao imóvel foi uma investigação de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, fruto do garimpo ilegal de ouro no Mato Grosso e no Pará. Em 5 anos foi identificado 3 bilhões de movimentação desse grupo criminoso. Ele era o principal articulador e movimentador desse dinheiro. Em 2021, a Polícia Federal descobriu o esquema depois de desconfiar da movimentação financeira de 2 empresas. Juntas, em cerca de 1 ano, elas movimentaram 180 milhões de reais. Os policiais desconfiaram depois que foram até o endereço dessas empresas. E as sedes eram casas simples de 2 bairros aqui de São José do Rio Preto. Eles constituíam empresas em nome de terceiros, chamados de laranja, para fazer a movimentação de dinheiro. Na operação desta semana, os policiais apreenderam 73 mil reais em dinheiro, mais de 1,5 kg de ouro, 4 fuzis, 1 espingarda, 2 pistolas, 2 revólveres. No total, a Justiça decretou o bloqueio de bens e valores até 1 bilhão e 300 milhões de reais. E com a ajuda do IBAMA, a Polícia Federal descobriu ilegalidades relacionadas aos animais encontrados na casa. O investigado ele é caçador, profissional, e praticava essa caça no continente africano. Depois trazia a carcaça dos animais e depois são empalhados e estavam expostos na casa dele. Foi identificado um cartucho, uma munição de grosso calibre que tinha a inscrição girafa. Tudo indica que tenha sido a munição utilizada para abater o animal. De um total de 19 animais, 12 não tinham licença para estar no Brasil e foram apreendidos pelo IBAMA. Sendo confirmado essa irregularidade, será instaurado um inquérito para investigar o crime de contrabando de cada animal que foi importado. Os outros 7, incluindo o hipopótamo e o leão, estão legalizados, mas também foram apreendidos pela Polícia Federal como parte do bloqueio de bens. Eles ficaram no imóvel, mas o empresário não pode vendê-los nem retirá-los. Quando voltava ao Brasil, Arthur Rondini enviava as peles dos animais para a taxidermia, procedimento popularmente conhecido como empalhamento, porque antigamente era feito com palha.
Hoje você não usa mais esse tipo de matéria-prima. Hoje o emprego é do poliuretano, que é uma espuma expandida, né, que você aplica dentro de um molde que você faz desses corpos que sobraram após a retirada da pele. A taxidermia, na verdade, é uma ciência onde você aplica o recurso de preservação das peles dos animais. Este é um procedimento caro. Pode custar mais de R$100 mil cada animal. O empresário caçava grandes animais da África. Essas são cabeças de búfalos selvagens. Animais que podem chegar a 1,80 m e pesar até 900 quilos. É uma das espécies mais agressivas do continente. O que também chama a atenção é a girafa. Pescoço e cabeça têm cerca de 3 metros de altura. Mas, ao contrário dos búfalos, raramente uma girafa vai atacar um ser humano. Pelo comportamento inofensivo e até mesmo pelo tamanho, são alvos fáceis dos caçadores. Outros animais da coleção de Arthur Rondini, incluindo grandes predadores, já foram levados de Rio Preto para a sede do Ibama de Brasília. A investigação descobriu que Arthur praticava a chamada caça enlatada. O animal ele é criado, amansado dentro de um ambiente controlado. Tem os instintos ali suprimidos e ele é solto num ambiente fechado só para o momento da caça. No caso específico do leão, ele foi criado, chegou a uma certa idade e aí o turista, que nesse caso era o investigado, foi lá, né, num ambiente controlado e fechado e realizou o abate do animal. Nesta foto, Arthur posa abrindo a boca de um leão morto. A caça de animais selvagens é permitida na África se a espécie não estiver ameaçada de extinção. Mas para trazer peles e carcaças ao Brasil e fazer a taxidermia, é preciso de autorização do Ibama. Nós temos parâmetros de leis no nosso país que o taxidermista tem que ter essa preocupação. A Polícia Federal acredita que tanto as viagens quanto a taxidermia eram bancadas por Arthur com o esquema de lavagem de dinheiro. Se valia desses recursos para esse prazer que ele tinha, né, desse turismo aí de caça. Ele tinha essa predileção, né, armas de grosso calibre e também essas viagens que ele fazia, né, que tem um custo muito alto, é uma forma que ele tinha de esbanjar ali o valor que ele obtinha de forma irregular, né, de forma ilícita. Em nota ao Fantástico, os advogados de Arthur Rondini afirmaram que ele é inocente da acusação de lavagem de dinheiro e que ele é CAC, colecionador, atirador esportivo e caçador, que suas armas estão regularizadas e que os animais taxidermizados foram legalmente importados. A legalidade desses troféus ela está lastreada pela origem. Então, se a origem do troféu é ilegal, não tem como legalizar depois. Então, a não ser que ele apresente documento, ele não vai poder reaver esses troféus. E agora, o que acontece com esses bichos? Algumas instituições já entraram em contato interessadas em usar elas para educação ambiental, mas a gente está avaliando ainda qual é a melhor destinação. Um dos objetivos da investigação é, de alguma forma, tentar recompor o patrimônio, né, o que foi perdido, o patrimônio da União. Então, todos os bens que foram apreendidos, inclusive os animais, podem ter uma destinação de, por exemplo, leilão e uma reversão desse valor aos cofres públicos. Durante anos, um pinguim nadou milhares de quilômetros só para reencontrar o humano que salvou a vida dele. É o Dindim, gente, muito fofo, né, Polly? Demais. Bom, a história dessa amizade improvável que aconteceu no litoral do Rio acaba de virar filme. E o Fantástico foi até Los Angeles acompanhar o seu João, o grande parceiro do Dindim no tapete vermelho de Hollywood. O Brasil tem perto de 8.000 quilômetros de litoral. E o acaso foi botar um pinguim quase aos pés do João. Ele avistou o bichinho exausto, pronto para morrer. O João poderia seguir o seu caminho, mas o primeiro passo foi tirar a gosma de óleo. Eu fiquei mais de uma semana. Todo dia eu banhava ele. Depois, João cobriu o pinguim de sardinha. Até que chegou a hora de devolver o pinguim ao mar. João viu aquela ave desengonçada na terra partir como um torpedo. Mas uma vez por ano, a cena se repetia. O pinguim passava um tempo fora e voltava para debaixo das asas do João.
O novo morador de Ilha Grande, no litoral do sul do Rio de Janeiro, abria a geladeira, curtia o chuveiro e sacudia a água no caminho até a TV. A comunidade de Provetá assistia aos dois, mas de longe. Ele ganhou um respeito e um nome, Dindim. Daí eu dizia, vamos dar uma passeada na praia. Tudo que eu falava com ele, ele me entendia tudo. O João só não entendia as férias do Dindim. Provavelmente eram na Patagônia, onde pinguins nadam até a mesma toca, atrás do mesmo par, ano após ano. O casal fiel se reveza. Um cuida do ninho, o outro traz comida, seguindo um sinal sonoro do filhote. Dindim, Dindim. Escutava a minha voz e ele vinha direto de onde eu estava. Ele vinha de onde ele estivesse. É curioso o senhor falar isso porque, desde cedo, os filhotes de pinguins e os pais, eles aprendem a reconhecer a própria voz. Isso é muito importante na alimentação, na hora de encontrar onde é que está o ninho. Então, de alguma forma, parece que o Dindim adotou o senhor como pai. Exatamente. E eu adotei ele como um filho meu. Um pinguim usa a química da água e a memória espacial para se localizar. Dindim marcou esse colo como um porto seguro. Durante 8 anos, o Fulião partia durante o carnaval, mas voltava perto do aniversário do João, em junho. Se você quiser que ele, de onde ele estiver, nem que ele esteja na Patagônia, você falar quase encostando na água, chamar Dindim, bem pertinho da água, a sua voz entra na água e vai bater de onde ele estiver. Oi, Dindim! Vem embora, que eu tô com saudade de você, meu Dindim! Desde 2017, não tem dado certo. Dindim nunca mais voltou. João sentiu a ilha deserta e os dois só se viram de novo num sonho. Eu vim para lhe dizer que eu não sou um pinguim, não. Então me diga o que você é. Aí ele foi e falou, disse, olha, eu sou um espírito de Deus. Eu vim para lhe ajudar em tudo que você precisar na sua vida. A Cidade dos Anjos também chamou João. Los Angeles foi o lugar escolhido para a estreia de um filme inglês sobre os dois. Nunca esperançava acontecer uma coisa dessa. O pinguim nadava 8.000 quilômetros para encontrar o João. O cearense viajou o dobro da distância para revisitar a própria história em Hollywood. E só perdeu o fôlego com a emoção do cinema. João! Ele viu um elenco de 11 nacionalidades e 2 estrelas internacionais no filme gravado no Brasil e na Argentina. Mas o mais complexo para o diretor brasileiro foi lidar com os pinguins que se revezaram no papel do Dindim. O protocolo exigiu controle de ruídos, luzes e horários. O pinguim, ele só trabalha até as 3 da tarde, né? Aí eu sempre brinco, eu falo assim, tem um melhor sindicato do mundo, o pinguim. Mas a razão é porque eles são animais matutinos, então eles saem de manhã para pescar no seu instinto e voltam meio-dia, 1h da tarde. Aí você chega pro Jean Reno, uma estrela, Adriana Barraza, nomeada ao Oscar, e fala assim, a prioridade vão ser os pinguins, ok? O aquário de Ubatuba, em São Paulo, liberou os protagonistas e montou a estrutura. A pousada dos pinguins tinha mosquiteiro contra malária de aves, piscinas e freezers cheios de sardinha. O negócio estava tão bom que 2 pinguins não puderam mais gravar porque se namoraram no quentinho. O oceanógrafo explica que só 2 dos 18 tipos de pinguins moram no gelo. A espécie do Dindim escapa do frio do inverno. E quando finalmente chega em águas brasileiras, volta e meia alguém bota um sobrevivente na geladeira. Os pinguins, quando chegam na nossa costa, 99% deles estão com frio e precisando de alimento. Então a pior coisa que você pode fazer é pôr ele numa geladeira. O que eu fiquei mais emocionado foi do pinguim ir para um lado, andar para um lado, andar para outro. Aí eu senti uma alegria muito grande. Ele estava bem colado com aquele outro, mas já tem uma diferença que ele comigo era mais, entendeu? Em entrevista ao Fantástico, Jean Reno não duvidou do João. O moço do filme precisou de só uma foto para notar a intimidade dos dois. I was really touched by that. Eu fiquei tocado porque ele estava orgulhoso, né? E eu tentei apresentar esse orgulho todo. Foi numa cena em que eu digo, Dindim não é um animal de estimação, ele é meu amigo. Not my pet, he's my friend.
Na volta da terra do Oscar, João ainda preferia suas estatuetas. Volta e meia o Dindim fica presente através de lembranças de quem se encanta com a história. Desenharam ele e mandaram pra mim. Dindim. Seu João, aqui ó, tem um projeto que o senhor foi lá contar a história para as crianças, o pessoal fez até música, ó. Então, é mesmo? Que anda assim, sabe falar, e vem de longe. Todos os dias, o João fazia desse jeito. Dançava com pelo menos uma memória do Dindim. Agora, tem um filme inteiro passando pela cabeça. Da região que não parava de sorrir. Ai, seu João, que amizade linda. Figuraça, seu João. História incrível, gente. Agora tem uma história de aventura com tensão. Final feliz, vou dar spoiler. É o seguinte, presos numa nevasca por 5 dias, sem comunicação, com pouca comida e sem saber se conseguiriam socorro. O Fantástico conversou, né, Maju, com o casal brasileiro que viveu um drama a 20 graus abaixo de zero no Chile. Imagina, Polly, a Aurora e o Heraldo, eles ficaram à espera do resgate, ficaram divididos entre angústia e esperança, e aí resolveram escrever tudo o que estavam sentindo num ensaio de carta de despedida, gente, que só agora eles resolveram mostrar. Para nosso filho, Rafael Valentim Rodrigues. Se esta carta chegar em suas mãos, é porque fomos encontrados. Copiapó. Divisa com a Argentina. A história que a Aurora e o Heraldo deixaram escrita para o filho aconteceu em Copiapó, na parte chilena do deserto do Atacama, a 3.600 quilômetros de Resende, no estado do Rio, onde eles moram. Vocês já tinham o costume de fazer essas viagens assim longas de carro? Sim, a gente já fez viagem de 20 dias para a Argentina. Sempre de carro, porque o que ele mais gosta é estar dirigindo. Era a comemoração da aposentadoria do Heraldo. Depois de atravessar a Argentina, o casal chegou ao Chile no dia 14 de agosto. 4 dias depois, eles começaram a cruzar os Andes de volta para casa. E aí eu vi a estrada, olhei as fotos na internet da estrada, a estrada boa, né? Os primeiros 180 quilômetros não tinha nenhum sinal de neve. Vamos! E aí nós fomos subindo, daqui a pouco começamos a encontrar um pouquinho de neve na pista. Não tinha uma placa assim, cuidado? Não tinha. Nada. Só ia lá, amor, fica lá. Se divertindo um pouquinho com a neve. De repente apareceu uma nevasca. Aí veio a segunda nevasca, terceira nevasca. Na quarta ou quinta nevasca, a gente estava se guiando pelaquela lista amarela da estrada. A gente só vê coisa branca na frente. E aquele vento que parece que vai virar o carro. Então é apavorante, né? O carro atolou e não conseguimos sair. Seu pai viu um abrigo próximo e passamos a tarde do dia 18 e a noite. No outro dia, eu abri a porta do abrigo e aí eu vi que tinha estiado, já dava para ver o carro, dava para ver o asfalto e quase congelando eu consegui limpar o carro. Eu falei, agora eu vou abrir o motor e vou ver como é que tá para ligar o carro. Tanta neve que não deu para limpar nem a metade. E aí começou a nevar de novo. Estamos dentro do abrigo, usando os colchões de ar e os alimentos que carregávamos. Nós fazendo um chazinho dentro da barraca, dormindo aqui no refúgio. Aí no terceiro ou quarto dia, as paredes da barraca congelaram. Na região que a gente estava, deu menos 20 graus. A gente abaixava, levantava, fazia alguns movimentos para manter o corpo um pouco aquecido. E aí eu penso que a maior superação lá, né, além da física, é a mental, né? É você se manter firme. Tinha água ainda, só que estava congelada. A gente tentava quebrar o gelo para comer gelo. Eu pensei, nós vamos morrer mesmo. Até que a gente acabou escrevendo numa agenda, nós escrevemos os dados, né, para o nosso filho, o que a gente tem, o que não tem, conta de banco, onde está a escritura da casa. No momento, aguardamos que o tempo melhore e que alguém passe por aqui. Mas se nossa viagem aqui na Terra terminar nesse local, gostaríamos que você vivesse sua vida se recordando dos bons momentos em família.
Perdoe-nos se falhamos como pai, mas te amamos do fundo do nosso coração. É uma região traiçoeira, diz o general responsável pela operação no Chile. As condições climáticas mudam de uma hora para outra. É preciso ter muita informação e veículos de tração 4x4. Preocupados com a falta de notícias, Rafael e Cíntia, o filho e a nora do casal, chegaram ao Chile no dia 22. Olhando as fotos que os sogros tinham mandado antes de sumirem, Cíntia reparou em um código numa mesa de restaurante. Escaneou esse código e descobriu que era de um hotel na região. Definindo assim o perímetro das buscas, os militares chilenos conseguiram outra pista. Eles usaram o cartão de crédito num posto de combustível bem no início da estrada para a fronteira com a Argentina. E a única passagem possível era por São Francisco, ainda na nossa região do Atacama. Falei para Deus, falei, olha Deus, eu sei que a nossa situação aqui não é boa, eu sei que pode ser que a gente não consiga sair dessa. A única coisa que eu peço é que o Senhor esteja conosco até o fim. Independente de como essa história terminar. A 4.700 metros de altitude, o farol do carro dos socorristas refletiu em um carro atolado. Olhamos pelo vidro e não tinha ninguém, mas havia aquele papel com aviso de que estavam no abrigo. A equipe do tenente Rios correu para lá. Ele abriu a porta, saiu, me abraçou. Eu conto isso agora e ainda fico arrepiado. Não há nada mais maravilhoso para um socorrista do que encontrar a pessoa viva, ao invés de retirar um corpo morto. Aurora e Heraldo foram resgatados depois de 5 dias. Sim, vamos, amor. E enfim se encontraram com o filho e a nora na base militar. Amigos, irmãos, conhecidos, obrigados por fazerem parte de nossas vidas. Parece que nossa jornada aqui na Terra está chegando ao fim. Agradeço a Deus por cada um de vocês. Hoje, todos os dias em que começamos a passar esse problema, coloquei, e Heraldo também, nossas esperanças e confiança em Deus. Sei que se for da vontade dele, em breve ainda estaremos contando essa experiência a todos. Agora, a Aurora já pode guardar o diário. Não precisou, né? Ainda bem, que serenidade é dela. Isso é filme também, Poliana. Que bom que vocês estão bem, tá tudo bem. Que bom, Aurora, Heraldo. Se cuidem. Olha, depois desse susto, tá na hora da gente se divertir com ela, Sabrina Sato, no Japão. Na última escala da viagem, ela conheceu a cidade das geishas, experimentou os melhores sushis do mundo e até caiu no samba. Essa eu quero ver. Gente, ele tá vindo! Vem com tudo! Ainda bem que eu fui cabelo preso, Toquinha. Ai, que lindo! No Brasil, falam que eu sou japonesa. E aqui no Japão, eu descobri que sou brasileira. Gente, mas olha, para honrar os meus antepassados, os meus avós, a minha mãe, hoje eu estou muito feliz e emocionada que eu vou conhecer um pouco mais sobre a cultura tradicional japonesa. Essa eu quero ver e aprender. Esse jardim aqui já até me acalmou. E a gente vai conhecer as verdadeiras geishas do Japão. Aqui a gente tira o sapato, não pode entrar de sapato. Gente, parece que eu tô num filme. Gente, eu não tô acreditando. A minha mãe, minha família toda, eles iam ficar muito emocionados aqui nesse lugar. Olha esse jardim japonês, gente.
E olha, quem vai estar comigo nessa experiência aqui das geishas é uma brasileira que é apaixonada por esse universo, já sabe tudo, mora há 11 anos em Kyoto. Oi, eu sou a Kalu, guia no Japão, e vem vestir kimono comigo na tradicional Kyoto. Eu adoro vestir kimono, entrar nesse mundo das geikos e maikos. Aqui em Kyoto a gente não chama de geisha, tá, gente? É geiko e maiko. Geiko as mais novas e maiko as mais experientes, é isso? O contrário. Ah, é o contrário? A geisha, geiko, significa mulher da arte. Então elas aprendem todas as artes tradicionais japonesas para trazer as pessoas para o agora, sabe? Para sentir, para poder ter um momento de relaxamento. E não deve ser fácil estudar todas as tradições, né? Não. Por isso que é tão exclusivo e tão difícil, exatamente, ter essa experiência com as maikos e geikos aqui em Kyoto. É muito especial. Vamos chamar elas então? Ai, gente, eu tô impressionada com a beleza. Very beautiful. Okini. Ai, agora eu só vou falar Okini. É uma palavra daqui de Kyoto, que serve pra tudo. E as pessoas que moram aqui gostam muito de usar essa palavra. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês são perfeitas, a maquiagem e o cabelo perfeito. Quanto tempo você levou pra se arrumar? Quanto tempo demora? 1時間半ぐらいあれば用意はできますね。1 hora e meia, mais ou menos. Só 1 hora e meia pra ficar desse jeito? Gente, pra ficar desse jeito, eu levei 3 horas, 3 hours. Ela falou, eu sou mais rápida que você, Sabrina. Muito mais rápida. Ah, ela vai me ensinar a comer. Ah, você quer que eu coloque wasabi, né? Muito wasabi. Um wasabi Elas são tão lindas. Eu sei que dá vontade de tirar fotos e guardar de recordação. Mas o pessoal tá errando feio. E isso virou um problema que foi parar nas redes sociais. Turistas do mundo todo têm perseguido essas mulheres e enfiado câmeras nas caras delas. Tudo por uma foto ou um vídeo. Como estavam sendo muito invasivos, tem 2 meses que as ruas fecharam, e principalmente porque tinham grupos de guia levando turistas para as frentes das lojas, dos restaurantes que elas trabalham, então estavam atrapalhando muito o trabalho das maikos e geikos. E agora fica como? Os turistas que vêm... Eles não podem entrar nessa rua, ou então tem que pagar 10.000 ienes de multa. Okini. Gente, é emocionante demais ver essa preservação dos valores, da cultura, dos costumes japoneses. Mas para que isso aconteça, é importante o respeito de todos, principalmente dos visitantes. Essa eu quero ver. Gente, não existe vir para o Japão e não provar, não experimentar o tradicional sushi japonês. Será que sushi aqui é igual ao do nosso do Brasil, com cream cheese, goiabada e várias outras coisinhas? A gente vai saber tudo agora, tá? Eu estou aqui com a minha amiga Ângela no restaurante do Makoto. Makoto-san! Esse verde aí, o que é esse aí? Wasabi. Esse é o wasabi, deixa eu ver. Gente, eu tô passada. Que é a raiz forte. Pode? Não pode não? Vamos lá. É o seguinte, você deita ele e você come em uma mordida. Pra que deitar? Eu gosto de comer de pé. Ó, então você deita ele e você segura assim. Que delícia!
Posso falar uma coisa pra vocês? É melhor que muita coisa nessa vida esse sushi, tá? Tem coisas boas na vida, mas esse sushi aí, ó, é melhor que fazer amor. E esse? E esse é um peixe que chama adik, ele tem uma pele bem azul brilhante. Ah, eu sei qual que é esse. Um que brilha, brilha. Isso, exatamente. Que é... Parece uma fantasia da Vila Isabel. Brilha de azul. Makoto-san, tá de parabéns. Agora, outra curiosidade que é diferente dos restaurantes japoneses do Brasil. Cadê meu shoyu? Olha a minha mesa como tá limpa. Cadê aquele monte de shoyu caído aqui, ó, que vai caindo fora do prato? Não tem aqui. Ele nem me ofereceu shoyu. Por quê? Ele coloca a quantidade certa que eu posso comer. Acho que se o Makoto souber o que a gente anda fazendo de sushi no Brasil, ele não vai querer fazer mais nada pra mim. Olha o que viralizou nas redes sociais. Você já provou um cachorro quente de sushi e uma sushinha? Eu realmente espero que esse vídeo não chegue até os japoneses, porque até sushi burger tem. Vamos colocar goiabada no sushi, maracujá no sushi, que você vai ver, isso aqui vai lotar, vai fazer maior sucesso. Pode falar. Hã? Dá. Que isso que ele fez? Não pode. Agora vai o wasabi. Você pediu wasabi? Agora a gente vai ver o verdadeiro sabor desse wasabi. O wasabi tem que ser comido com moderação. É muito forte. Não é tão assim, mas eu acho que a metade tá ótimo. Então come você. Primeiro a metade, depois Tá bom. Vai, prova aí o seu. Bom. Tudo? Não, eu também não quero que você passe mal. A gente tem que aumentar, a gente vai... Nossa, nada. Suave. Gente, ela mente que nem sente, né? Gente! Depois, o wasabi é igual pimenta, tá? Toma água, toma. Chegou o meu momento. Eu não vou arregar. Maravilhoso! Caramba! Tá tendo fogo? Muito bom! Gente, que delícia, que experiência foi essa? Muito obrigada, Ângela, por esse momento. Eu vou te levar então pro Brasil para você provar o nosso sushi de feijoada. Que delícia! A gente vai agora para um lugar que eu vi nas redes sociais, mas eu não tô acreditando que é verdade. E vocês vão comigo. Já tô achando que é pegadinha, tá? Um prédio, eu nunca vi num prédio. Isso no Brasil não existe. Vocês estão ouvindo o que eu tô ouvindo? Não é possível. Não é possível. Que som é esse? Calma, que eu vou me trocar, tá bom? Gente, agora eu estou pronta. E é verdade, gente. Tem carnaval no Japão. Maravilhoso, gente. Estou emocionada com esse carinho que os japoneses têm com o nosso Brasil. Muito obrigada, gente. Arigatou. Todo mundo junto aqui, ó, fazendo um carnaval. São 2 escolas de samba. Ao todo, são quantas escolas de samba no Japão? São mais de 20 escolas, acho. E o carnaval aqui chega a dar 500 mil pessoas, é isso, mestre? Chega. 500 mil pessoas dá no carnaval. E agora aqui é todo mundo japonês que tá aqui sambando, gente.
Gente, eu tô encantada, eu não tô acreditando nesse carnaval que tem no Japão. Agora eu vou ter que vir pro carnaval do Japão também, gente. O Japão é tão mágico e surpreendente que aqui conseguimos vivenciar o passado através dos templos e das tradições e o futuro através da tecnologia, modernidade das ruas de Tóquio. E o que aprendemos com os japoneses é que para viver o presente em harmonia é preciso respeito ao próximo, à natureza e à vida. E para mostrar para vocês como eles amam o Brasil e nós brasileiros, vamos acabar aqui em samba! Arigatou gozaimasu! Foi ótimo viajar com você, Sabrina, ó, valeu, ó. E o canal GNT vai exibir em outubro um especial com os melhores momentos dessa temporada. Sai, corico, cê tá andando. Sai, corai, corico, Parou tudo! Para o Brasil, adjacências, fantásticos inteiros! Licença, Polipoli, Maju Coutinho, Sônia Brida! Eu sou Carlinhos Avelar e saí da tela do celular para cair aqui nos estúdios do Fantástico! Gente, o ano mal começou, a gente piscou, já estão vendendo panetone no mercado. Entra no mercado e tem panetone. É cheio de panetone, uma loucura, tá todo mundo perdido. Tá todo mundo mais perdido que a Deolane, que vai pra prisão, e sai da prisão, e volta pra prisão, e entra na prisão, e põe tornozeleira da Gucci, e paga os fãs, volta pra prisão. É mentira, era paredão falso! Aí outra pegou pra outra e falou, isso aqui que menina, todo mundo vai ter que voltar a trabalhar porque acabou o Twitter, um quiprocó, um fuzuê, ninguém briga mais, tá todo mundo perdido no deserto que é São Paulo. Olha, Apocalipse, Brasil é verdade! E o céu tá mais branco que o discurso do Thiago Fragoso. Será que ele vai ser escalado pra novela Pede Holandesa? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe! Enquanto isso, a Isa resolveu voltar pro ex dela, mas mandou ele ficar muito longe, muito afastadinho da pelada. O fuzuê! Coisa de briga de gente consanguínea e cataplamblam. Do nada, mais um Rock in Rio pela 20ª vez no ano. E lá não toca rock, porque hoje é dia de sertanejo, bebê! Enquanto isso, a novela Manias de Você, de tanta gente se esbejar. Nicolas Prates parou de copular pra fazer remake do Pescador Parrudo sem camisa, cheio de libido. E por falar em libido, a Virgínia pariu o 14º neto do Leandro Leonardo e já tá toda sarada de novo. E é uma confusão porque ninguém sabe quem é tio, quem é primo, quem é filho. E vamos que vamos, porque até o Big Boss apertou o botão e pediu pra sair. Estamos todos empaquetados. Isso vai virar um doc, hein? É tão bom, bom estar contigo na televisão. Vinheta. Bem-vindo, Carlinhos Avelar, o personagem do ator Rafael Infante, sucesso no Porta dos Fundos, agora tá aqui no Show da Vida. Todo domingo ele vai trazer as fofocas mais abusadas. Muito bem-vindo, Carlinhos. Ó, e o Carlinhos deu a deixa, né, Poliana? Seguinte, nos anos 80 e 90, ser paquita no programa da Xuxa era sonho de milhares de meninas. Eu cresci nessa época, mas para uma garota negra, a barreira era praticamente impossível de transpor, Poli. As escolhidas entravam no universo vibrante, viviam uma explosão de popularidade e conheciam também o lado menos glamuroso, com altas exigências e rivalidades nos bastidores. É isso que conta a nova série documental Para Sempre Paquitas, que está disponível a partir de amanhã no Globoplay. Elas estão lançando o seu LP e fazendo shows por todo o Brasil. Marlene e Xuxa não imaginavam o sucesso que as meninas fariam. A gente precisa contar essa história sob o nosso olhar antes que alguém conte, para não ter alguém como teve no passado. E isso só a gente vai conseguir fazer, porque só a gente sentiu na pele o que é isso. Uma vez Paquita, para sempre Paquita. Não existe ex-Paquita, somos Paquitas até hoje e carregamos isso com muito orgulho. Onde elas chegavam, elas provocavam um tumulto, sim. Não era só a Xuxa. 1.200 meninas por vaga. Meu sonho. Quem nunca queria ser uma Paquita? Caramba, eu sou Paquita. Eu estou ao lado da Xuxa, eu estou realizando um sonho. O sonho de tantas meninas. Nossa, essa roupinha aqui
Uau, foi a primeira. Essa tem tempo. Tem tempo. Linda. O público vai se surpreender muito com esse documentário, porque tem temas ali que as pessoas não fazem ideia que existam, situações que aconteceram que a gente, como telespectador, não tinha como enxergar pela televisão, porque elas aconteciam ali, nos bastidores. E vamos botar tudo no jogo, não vamos deixar de falar nada, não. Eu levei o maior esporro. Se eu não emagrecer em 2 meses, eu saio do programa. Fiquei com bulimia. Já me descobrindo como parte da comunidade LGBT, ali, sofri um tanto de homofobia ali naquela fase. Nós éramos a branquitude brasileira. Várias oportunidades foram tiradas de várias meninas por conta da cor da sua pele. Vocês têm 3 meses para aprender a dançar ou então vocês estão fora. E aí, Marlene? Movimentei, Paquitita. Na próxima gravação você fica em casa. Tem treta. Faz quase 30 anos que essa história aconteceu e só hoje tá conseguindo te contar essa história. Em algum momento a gente morreu pra você. Queríamos ser as heroínas e acabamos nos tornando as vilãs da história. No primeiro episódio também a gente vai surpreender com algumas rivalidades que a gente achava que era bobeira, mas que pra quem passa não é bobeira, né? A competição começava na seleção e continuava depois de aprovadas no dia a dia delas ali. Ela foi fazer o teste e a Chiquita, que já tava aqui, e a Paquita barraram elas, ficaram com ciúme. A primeira Paquita era eu, não era ela, né? Isso aí, né? Fiquei muito chateada. Aí, até quando elas saíram, dei graça a Deus. Mas... Ai, que horror, né? Eu chegava em casa e chorava sozinha. Eu não contava pra ninguém, porque eu tinha medo que me tirassem dali, entendeu? A coisa foi ficando ruim, até eu não aguentar mais. Mas isso aí a gente conta no doc, né? Dirigir esse projeto foi transformador. Eu entrei uma pessoa e tô saindo outra, assim. O público vai se surpreender e eu acho que vai refletir bastante também. A televisão nos anos 80, 90 era muito louca, né? Realizar um sonho era te lambuzar todinha. Me lambuzar? Ai de quê? Sorvete. Final dos anos 80 e início de 90. Era outra realidade em tudo. Em tudo. Hoje, muitas coisas não poderiam acontecer. A Paquita foi tentar pegar ele e falou, eu te dou uma mordida. Eram pisoteadas, beliscadas. Elas ficavam no desespero total. Nossa rotina era uma rotina árdua. A gente fazia muita coisa, a gente não tinha tempo muito para descansar, não. A gente começou a fazer show para 30 mil pessoas, 50 mil pessoas. As portas do teatro foram abertas às 7 horas da manhã. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o mó sentar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Em 89, quando a gente gravou o nosso primeiro LP, que tinha a música É Tão Bom, aí realmente virou uma chave, sabe? E aí isso alavancou, com certeza, a carreira das Paquitas. Foi um boom nacional. Quem é fã das Paquitas vai amar. Aí estão elas, as Paquitas. Para quem nos acompanhou, para quem não conhece a história também e gostaria de conhecer. 5 episódios de Pra Sempre Paquitas no Globoplay. Se você vê o primeiro e gostou do primeiro, você maratona, eu não tenho dúvida. Depois dos comerciais Tiros num Campo de Golfe de Donald Trump. O FBI prende o atirador e investiga uma possível tentativa de matar o ex-presidente. A polícia do estado americano da Flórida prendeu um homem suspeito de tentar matar o ex-presidente Donald Trump. O candidato republicano à eleição não ficou ferido. O ex-presidente Donald Trump estava jogando golfe no clube dele em West Palm Beach, perto de onde ele vive, na Flórida. Era 1h30 da tarde
E Trump, segundo fontes da imprensa americana, estava no meio de uma partida. Os agentes do serviço secreto que o protegem foram fazer a segurança do campo de golfe e aí teriam visto um homem armado, escondido entre a vegetação da cerca viva em torno do local. E aí os agentes atiraram. O homem fugiu, deixando no local um fuzil tipo AK-47, 2 mochilas e uma câmera fixada à cerca, o que indica que ele iria gravar a cena. Ele não chegou a atirar. Só os agentes do serviço secreto é que dispararam suas armas. Trump foi levado a um lugar seguro. Segundo a polícia, ele estava a menos de 460 metros do atirador. Ou seja, ele realmente correu o risco de ser alvejado. O homem fugiu numa van, mas logo depois foi parado, preso e está sendo interrogado. O nome dele não foi divulgado. O FBI, a Polícia Federal Americana, anunciou que está investigando o que parece ter sido uma tentativa de assassinato do ex-presidente. No e-mail a apoiadores, Trump disse que está bem e acrescentou: "Nunca me rendo." Esta seria a segunda tentativa de matar Donald Trump em apenas 2 meses. No dia 13 de julho, durante um comício na Pensilvânia, Trump foi alvejado na orelha direita enquanto falava por um homem que disparou vários tiros e matou uma pessoa no público. Foi uma falha do serviço secreto e a diretora dessa agência teve que se demitir. O presidente Biden acompanha o caso e disse que ficou aliviado, porque Donald Trump está a salvo. A rival de Trump na corrida pela Casa Branca, Kamala Harris, também se disse aliviada e completou: "Na América não há lugar para a violência." E o Jorge Pontual traz as últimas informações para a gente ao vivo lá de Nova York. Oi, Jorge, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. O suspeito foi identificado. É um homem de 58 anos, com passagem pela polícia. Ele era conhecido por tentar recrutar voluntários para lutar na guerra da Ucrânia e disse ter passado alguns meses lá na Ucrânia, 2 anos atrás. Ao ser preso, ele não estava armado e não resistiu à prisão. A pena prevista na lei pode chegar à prisão perpétua. Trump voltou para a mansão onde mora na Flórida hoje à tarde. Agora à noite, Trump mandou outro e-mail a apoiadores dele, dizendo que sua determinação só ficou mais forte após o que ele chamou de outro atentado contra a vida dele. E a mensagem direciona para uma coleta de fundos para a campanha. Falando à imprensa, o xerife Rick Bradshaw, de Palm Beach, onde aconteceu o incidente, disse que se Trump fosse presidente, todo o campo de golfe teria sido cercado pelo serviço secreto e o atirador não teria chegado tão perto. Mas, explicou, como Trump é apenas candidato, o número de agentes é menor e, por isso, a segurança é feita apenas onde é possível. Maju. Obrigada, Pontual. E a passagem do tufão Yagi, o mais forte a se formar na Ásia este ano, provocou a morte de mais de 100 pessoas em Mianmar. O país sofre com enchentes e fortes chuvas desde o começo da semana passada. Mais de 320 mil pessoas precisaram sair de casa e há pelo menos 64 desaparecidos. 5 represas se romperam e mais de 65 mil casas foram destruídas pelas inundações. A capital enfrenta a interrupção de fornecimento de luz, internet e telefonia. O tufão Yagi já causou quase 300 mortes em outros países da Ásia, como Vietnã, Tailândia, China e Filipinas. Países da Europa enfrentam as piores inundações em quase 30 anos. Pelo menos 8 pessoas morreram. A tempestade Boris provocou estragos na região central do continente. Milhares de pessoas deixaram as casas. A Romênia registrou 5 mortes. Na Áustria, um bombeiro morreu enquanto tentava resgatar pessoas afetadas pelas enchentes. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse que vai declarar estado de desastre natural. Na Alemanha, é grande a preocupação com a rápida elevação do nível dos rios. E já estão de volta à Terra os 4 tripulantes da missão privada que levou civis para caminhar pelo espaço pela primeira vez. A cápsula Dragon da SpaceX retornou nas primeiras horas deste domingo. Ela caiu em segurança na costa do estado americano da Flórida e os tripulantes foram resgatados de barco. Na quinta passada, o bilionário Jared Isaacman, que financiou a viagem, e a engenheira Sarah Gillis se aventuraram do lado de fora da cápsula.
A nave também atingiu a órbita mais alta já alcançada, 1.400 quilômetros de distância na superfície da Terra.